Fala galera, hoje vamos falar de Moreirense 1, Porto 2 e mais uma vitória à la Porto, né galera? Que pelo menos nessa temporada vem sendo assim, né? Vitórias nos últimos minutos. Enfim, e mais uma vez, eu tenho que trazer aqui as escalações que eu acho que são erradas, tá? Vamos primeiro falar o que foi a escalação do Porto. Eu acho que não é nenhuma novidade para vocês. Diogo Costa no gol, Francisco Moura, Kiwior, Bednarek e Costa na zaga, Froholt, Alan Varela e Gabri Veiga no meio campo, Borja Sainz, Samu e PP no ataque. E o primeiro tempo do Porto foi um negócio horrível. E o Moreirense acabou abrindo 1-0 logo no início e com um erro ali acabou sendo um erro do Bednarek, mas eu não acho que ele tem culpa nenhuma. Ele tentou tirar a bola acabou batendo nele, o que acabou atrapalhando o goleiro, mas ele tentou. Eu acho que não foi um erro do Bednarek, foi um erro do Bednarek, mas não foi uma culpa, não vou colocar a culpa nele desse gol. E o que você nota novamente? O que você nota novamente? Que a escalação deixa o time pouco ofensivo. Por quê? Porque não só as peças que escalam titular não estão mostrando futebol, e porque os melhores jogadores estão no banco. É só você notar a melhora no segundo tempo, quando houve a substituição, mas enfim. O Porto até acha o gol de empate, né? A gente pode dizer assim. Primeiro com o Gabri Veiga. Gabri Veiga, ele recebe ali um passe, uma enfiada e fica na cara do goleiro e empata, mas ele estava impedido. Inclusive, vamos falar de arbitragem. Acho que a arbitragem eu até gostei, viu galera? Até deixou o jogo rolar, mas frequentemente, e aí eu falo muito frequentemente, o VAR chamava para lances bestas. Por exemplo, esse gol, claramente o Gabri Veiga estava impedido. Demorou uns 2 minutos só para anular esse gol. Aí teve lá um lance nada a ver no segundo tempo. Houve, acho que um possível toque de mão do Samu que não aconteceu. E uma dividida ali, entre o jogador do Porto. O jogador do Moreirense já sai caindo assim, nada a ver. Foi só uma dividida mesmo. Ele nem acerta o jogador nem nada. E não foi nada naquele lance. Só que assim, demorou muito para revisar. Tanto que o segundo tempo... Primeiro tempo teve 5 minutos de acréscimo. O segundo teve 10. Então assim... E muito por culpa do VAR. Porque o árbitro muitas vezes não marcava faltas. Deixava o jogo rolar. Só que o VAR frequentemente chamava e assim, aquela coisa. Tem que revisar lances... Como falam, né? Os caras da Liga, os caras que elogiaram a arbitragem de Porto e Benfica, que tem que ser só lances claros para chamar o VAR. Nesse jogo aqui, qualquer lance o VAR estava chamando. E o jogo parava, enfim. Só que, no final do primeiro tempo, houve um puxão de camisa em cima do Gabri Veiga. E inclusive eu acho, já falando aqui, o Gabri Veiga ele foi o que podemos dizer que foi o melhorzinho do primeiro tempo. Foi o que acho que mais tentou. Enfim, houve um puxão de camisa no Gabri Veiga. E aí o VAR chamou, pênalti pro Porto, Samu converte. E ali em seguida acabou o jogo. Intervalo. E logo no início do segundo tempo entra o William Gomes e sai Borja Sainz, que mais uma vez não fez nada. E eu fico extremamente surpreso com Borja Sainz e PP tá fazendo quase nada ou nada em vários jogos e continuam sendo titular, continuam colocando o William Gomes no banco. Eu fico realmente pasmo com isso. E aí ele tira no início do segundo tempo, o Porto volta com o William Gomes no lugar do Borja Sainz. E aí o time melhora. Só aí o time melhora. Aí também entrou Rodrigo Mora,
no lugar do Gabri Veiga, entrou... aí teve essa substituição que na hora eu achei que não ia fazer muita diferença, né? Primeiro que entrou o Pipk, né? Acho que é assim que fala. Não falta vogal no nome, né? Mas é porque ele é para as bandas do leste, né? Enfim. E o que acontece? Ele entrou no lugar do Francisco Mora, né? E é interessante, né? Porque ele geralmente substitui o Kivior, o zagueiro, dessa vez ele entrou como lateral. Enfim, e saiu o PP, entrou o Denis Gu. Denis Gu eu venho criticando, né? Inclusive porque ele raramente contribui para o Porto, essa aqui é a verdade. Mas hoje ele fez o gol da vitória. Então, ele saiu do banco para fazer o gol. Então, ele é o cara mais importante do jogo. Então, não tem o que reclamar. Fez o gol da vitória e é isso que a gente tem que esperar de um centroavante, né? Enfim. Ok. E essas substituições mudaram completamente o patamar do Porto no jogo. O Moreirense praticamente não jogou. O Moreirense que não foi bem no primeiro tempo, mas foi melhor que o Porto. Neste caso aqui, o Porto dominou completamente o segundo tempo. E você vê... Farioli, me escuta, Farioli. Você não tá vendo a diferença que o Porto joga no segundo tempo? Por que será que o Porto joga melhor na maioria do segundo tempo? Por que será que o Porto tá toda hora perdendo um tempo? Enfim, eu acho que é visível. As alterações mudaram completamente o Porto. Só que, ainda a gente tem que destacar, teve dificuldade para fazer o gol. E poucas chances claras em que, sei lá, gerou uma ameaça para o gol do Moreirense. E muitas vezes também distrações, que teve alguns momentos que o Moreirense poderia ter feito o gol da vitória. Teve até uma chance do meio do campo, né? Então... mas foram só momentos esporádicos. O Moreirense praticamente não jogou no segundo tempo. E aí, numa jogada de escanteio, o Denis Gu faz o gol da vitória. E é bizarro quanto o VAR atrapalhou o jogo. É bizarro, simplesmente bizarro como o VAR atrapalhou o jogo. Uma bola de escanteio, como é que tem escanteio? Tipo assim, o escanteio ele é na linha de fundo. Né? Escanteio na linha de fundo. Como que o jogador vai estar na frente da linha da bola? É óbvio que ele vai estar atrás da linha da bola, então não tem como. Ele pode até estar à frente do zagueiro, mas numa cobrança de escanteio não tem como ter impedimento, entende? Então eu acho que foi mais um erro do VAR demorar tanto para validar um gol que nem tinha o que revisar. Nem tinha absolutamente nada o que revisar naquele lance. Não houve falta, não houve nada do tipo. Um gol totalmente legal do Porto. Enfim, e a gente sai com a vitória, vencendo o jogo no final. E é o que eu falei. Destaque, mais uma vez, eu venho aqui destacar a melhora no segundo tempo. Já estou começando a não entender. Já estou começando a ficar... Por quê? Por que insiste nessa escalação? Eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender. Essa linha, esse trio de ataque, depois fala, muita gente está criticando o Samu. Muitas vezes ele não corresponde, realmente, mas cara, esses jogadores com esses ponta morto dentro de campo, Borja Sainz, ele mal consegue tocar na bola. E assim, o que eu falei, ele não é mais um jogador recém-chegado. A gente já tem que criticar porque ele não tá fazendo nada pelo Porto. A única coisa que ele fez foi dar uma falta feia que tomou cartão amarelo. Não é nada, mais nada. O PP, eu acho que tenta um pouco mais, mas é fraco. Até tenta, mas é fraco. Até fez alguns jogos bons no começo dessa temporada, mas já não tá fazendo mais nada. E é isso. Eu acho que, mais uma vez, destaque a melhora no segundo tempo. E que nessa melhora o Porto teve dificuldades. Mas é aquela coisa, você escala errado, toma um gol, aí depois vai empatar no segundo tempo, você corre o risco de acontecer essas coisas mesmo. Tem-se o risco, né? Então, isso explica porque demora para fazer o gol. Porque o Porto perdeu um tempo. Mais uma vez, a gente perdeu um tempo de jogar.
Então é isso, eu quero fazer essa crítica porque eu olho isso aqui e falo, como é possível? Eu fico imaginando que no próximo jogo o Farioli vai mandar a mesma escalação, porque não muda. Enfim, mas não vamos falar sobre isso porque a gente ganhou, estamos líder do campeonato, a gente precisava demais ganhar, precisava demais, porque o Sporting colou, o Benfica colou, a gente já consegue distanciar novamente, abrir ali 3 pontos de vantagem para o Sporting. E é assim, né? Como eu falei, o Moreirense é um time ruim, né? A gente tem que destacar isso. A maioria dos times da liga são ruins. Você vai pegar 1-1 do Moreirense, não dá meio Porto, não dá. A força do time do Porto é realmente melhor, né? O Moreirense até que é um time bom para a liga, mas o Porto é muito melhor e teve muita dificuldade e praticamente todo o primeiro tempo estava perdendo o jogo, né? Então temos que destacar isso, mas a vitória é espetacular, era o que a gente precisava, era ganhar o jogo. Agora é a cabeça lá no próximo jogo contra o Braga. E é isso, falou.